Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Expressando Palavras Honestas. É o que nós vamos estudar, nossa lição de número 6. O nosso textuário diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo de número 37. Nossa introdução diz assim: quando se trata das palavras que saem da boca do homem, podemos esperar qualquer espécie de intenção. Ou seja, o coração do homem vai produzir tanto palavras boas e ruins. O que vai valorizar as palavras da boca é o que existe no coração. Quando eu falo coração, eu estou falando de mente. Jeremias capítulo 17, versículo 5c, e Lucas capítulo 6, versículo 45, que vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de engano, a boca não pode falar outra coisa. Okay? Ou seja, se o coração está cheio de engano, a boca vai falar engano. Se o coração está cheio de verdade, a boca vai falar verdade. Então a boca vai falar aquilo que o coração contém. Mas se ele, o servo, anda em sinceridade e pratica a justiça, verazmente falará segundo o seu coração. Salmo de número 15, versículo 2, que vai falar ali de quem morará no monte, em quem habitará no tabernáculo do Senhor. Salmo de número 15, versículo 2. Salmo 15, 2. Aí a gente termina a introdução com o seguinte fala: tudo é puro para os puros. Tito capítulo 1, versículo 15. Mas o que vai trazer a torpeza, a impureza na mente, no coração e chegar até a fala? É o entendimento e a consciência impura. Então, o que vai produzir os maus fluidos sai daqui, não do órgão que palpita em nosso peito, que é o coração. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente algumas vezes nas escrituras, ou a maioria das vezes. Ok? Vamos para o nosso primeiro ponto. Sua santidade santifica os seus lábios, ou seja, a santidade da pessoa vai santificar os seus lábios. Aquilo que ela é, vai ser o que ela vai falar. Se ela é santa, ela vai falar palavras santas. Se ela é impura, ela vai falar palavras impuras. Se ela é ímpia, ela vai falar palavras ímpias. Então, é o que ela é, sua vida santifica os seus lábios. Isaías capítulo 33, versículo 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão. Então, ela só vai falar retidão porque ela anda em justiça. O que ela anda, o viver dela vai fazer que as suas palavras sejam palavras retas de verdade e de pureza. A conduta moral, social e religiosa vai eliminar de nossos lábios as palavras torpes. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Só se consegue eliminar o torpe aquele que renova a mente. Efésios capítulo 4, versículo de número 23. Pela renovação do vosso sentido. Ali sentido significa mente. E se revestiu do novo homem, versículo 24 de Efésios 4, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Seguindo, com o preenchimento desses elementos que aponta que não estamos conformados com o mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2, podemos facilmente deixar a mentira e falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25, deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo. Que a nossa fala venha nos denunciar que verdadeiramente somos de Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 73. Deixa eu só parafrasear aqui, ao invés de continuar a leitura. O Pedro ele foi denunciado pela sua fala, mas ele não se agradou daquilo porque ele negou Jesus, e ele falou, não, eu não sou seguidor dele não. Então a gente não pode seguir o mesmo parâmetro de Pedro, a gente tem que seguir qual caminho? Que as nossas falas no trabalho, na escola, na atividade, em qualquer coisa que nós venhamos fazer, venha realmente glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Então, o Pedro, nessa ocasião, a fala denunciou que ele era seguidor de Jesus, mas ele não quis. Nós precisamos que no nosso dia a dia, a nossa fala venha denunciar. Há pessoas que, quando alguém fala assim, fulano é crente, as pessoas olham com cara espantada, falando, fulano é cristão? Que isso? Nem parece. Por quê? Porque não só a fala, mas o comportamento, o envolvimento que ele tem no trabalho, na escola, denuncia contrariamente. Não testifica que ele é cristão.
Pedro, por mais que ele fale o contrário, a sua fala denuncia que ele era cristão. Só que, infelizmente, a atitude de Pedro, por não estar ainda plenamente convertido, foi negativa a esse pronunciamento. Contudo, a gente coloca aqui Lucas capítulo 22, 32, que eu coloco o seguinte: a atitude de Pedro, como a de qualquer mentir, aponta não conversão. Ou seja, a atitude de Pedro mentiu, que não era seguidor de Jesus. Então, qualquer pessoa que mente, ele aponta que ele não está convertido. Por isso coloquei Lucas 22, 32. Pedro não estava convertido e quem mente também não está. Podemos pensar assim: quem é santo não pode deixar de praticar justiça ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. E sua justiça é identificada em sua fala sem torpeza. Colossenses 3:8. Com uma linguagem que não se flexibiliza para se agradar a si mesmo, ou agradar a si mesmo, ou a qualquer, ou alguém, ou qualquer outra pessoa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Quem jura sem certeza, essa aqui é uma frase filosófica que eu coloquei, citação minha, claro, evidentemente. Quem jura sem certeza mudará de opinião com certeza. É isso aí mesmo. Quem jura sem certeza mudará de opinião com certeza. Tiago capítulo 1, versículo 8, que vai falar que o homem dobre e inconstante não receberá nada do Senhor. Isso na versão revista corrigida. Eu vou usar agora a versão NVT, nova versão transformadora. Eu tenho usado com frequência aqui. Então, nessa versão, dá uma ideia melhor do que a gente precisa utilizar para a lição de hoje. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, a mente dele não vive debaixo de uma certeza. Então, se a mente dele não está com certeza, tem hora que ele fala de Deus, tem hora que ele dá lugar ao diabo, ele dá lugar às coisas ruins e prejudiciais que o diabo coloca no coração do ser humano. E isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou querendo censurar você ou qualquer outra. Na realidade, eu estou dizendo que quando Efésios capítulo 4, versículo 27 fala que não deixe lugar ao diabo, eu estou apontando para você, mas eu estou na tela. Eu e você somos passivos a darmos lugar ao diabo. Como que eu evito não dar lugar ao diabo e não permitir que ele tome os meus lábios? Por exemplo, Jesus falou, e por coincidência, não é que eu tivesse separado aqui não. Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Cristo está falando, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui e botar mais perto para ler. Quando Jesus estava falando com Pedro, aí Jesus falou bonitinho com ele, que ele está ligado no céu. Então Pedro falou para Jesus o seguinte, capítulo 16 de Mateus, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, versículo 22. Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenho compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Foi bom Deus ter permitido que Mateus 16 tivesse aberto, porque o que acontece? Pedro, ele tinha sido usado por Deus minutos antes. Jesus falou que, minutos antes, estou falando em forma da leitura que a gente faz. Jesus falou que o que Pedro falou foi debaixo de revelação. Passou um tempo após, Pedro estava sendo usado pelo diabo e Jesus repreendeu. Então, eu estou querendo dizer aqui que você e eu, nós não somos livres de que disso acontecer, de sermos usados por Deus e em ocasiões darmos espaço para Satanás. Segundo ponto, vamos correr. A precipitação como base do perjuro ou do falso juramento. Eu vou aqui utilizar Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 a 6. Claro que eu não vou comentar Eclesiastes 5, 2 a 6 aqui. Só coloquei para você ter uma base e você ler e estudar. E se você quiser usar algumas partes e assim por diante, você faça.
Precisamos observar as muitas palavras aumenta o índice de transgressão. Ou seja, quanto mais envolvido em palavra, quanto mais falamos, nós estamos sujeitos a errar, a mentir, a enganar. Provérbio capítulo 10, versículo 19. Mas a prudência vem em controlar a língua. Que segundo Tiago, capítulo 3, versículo 5 a 8, é quase impossível o seu domínio, ou seja, a língua ela é complicada. De Tiago ali ele fala que o homem consegue domar os animais ferozes, mas não consegue domar a sua própria língua. E é ela que incendeia, muitas das vezes, um bosque. Um bosque, parafraseando aqui, precisamente falando. O perjuro, jurar falso, pode ser por precipitação ou consciente. Ou seja, tem gente que jura, tudo ele jura. E jurar aqui, as pessoas quando juram, eles querem colocar veracidade nas suas palavras. Mas quem jura demais, na realidade, as pessoas não confiam naquela pessoa. Porque quando você tem, a sua palavra é verdadeira e é confiável, você não precisa jurar, nem por Deus, nem pelos céus, nem pela terra, nem por nada, nem por Jerusalém, porque as suas palavras têm valor. Tem pessoas que falam assim, eu, quando era garoto, eu via muitas pessoas, meus colegas, a gente conversa, brincadeiras e tudo mais, eles falavam, eu juro para minha mãe mortinha, para dar veracidade àquilo que eles falavam. Então, quem tem uma palavra verdadeira, ele não precisa jurar. Então, o mundo, o Brasil, precisa entender que homens verdadeiros não juram, porque as palavras dele já têm valor, já têm importância. Ele não precisa acrescentar ou jogar a importância para algo maior ou mais importante. Então, seguindo. Então, alguns podem jurar por precipitação. Quando eu falo jurar, eu estou usando o texto aqui de voto, tá? Que é um voto precipitado. A gente encontra uma passagem de Jefté, que quando ele faz um voto, um juramento de entregar a sua filha a Deus se ele vencesse a guerra, ele venceu. Alguns estudiosos vão alegar que Jefté ele não sacrificou a sua filha, mas a Bíblia fala de holocausto, e holocausto é queimar. Então, eu digo sem medo de errar, que Jefté sacrificou a sua filha, sem medo de errar. Alguns poucos teólogos falam, como eu já li, mas não é tão popular essa fala assim. Mas nós não estamos discutindo Jefté. É uma questão de votos precipitados, de juramentos precipitados, que vão, às vezes, trazer um certo prejuízo para a pessoa que jurou, porque ele percebe que não tem a capacidade para cumprir aquele tal juramento. Mas já fez juramento, aí como que fica a situação? Quando é em questão de um voto, eles deve ser cumprido. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Que aquele que vota a Deus tem que cumprir. E deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Quando é falando de voto, mas questão de juramento. Se você jurou, você tem que cumprir aquilo dali. Tem que fazer o possível de cumprir. Só que as pessoas estão tornando o juramento, e provavelmente é isso que acontece no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que é tornando banal, banalizando o juramento. Aí o juramento não tem nenhum tipo de valor. É isso que acontece. O jurar aquilo que não vai cumprir aponta a nossa tolice. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3. Leia isso com calma. Quando você jura, mas você já sabe que não vai cumprir, é só um sacrifício de tolo, um comportamento de tolo. Seja as poucas nossas palavras. Ou seja, não vamos jurar, vamos evitar a pronunciar muito, porque Deus está no céu e nós estamos sobre a terra. B. Nossas palavras conduzidas pelo ambiente. Ou seja, aí volta aqui a ideia de trabalho e tudo mais, escola, ou até mesmo igreja. Eu coloquei aqui como base Salmo de número 1, versículo 1, que vai apontar que a pessoa que está no meio dos escarnecedores, está no meio dos ímpios, as palavras dele, o comportamento dele pode ser
modificado. O convívio com os ímpios e o dia a dia com os escarnecedores pode sim comprometer os nossos costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Levando-nos a se levar pelos engodos do mundo, ou seja, os escarnecedores. Quando eu falo escarnecedores, estou falando de cristão também, tá? Não estou falando de pessoas que não temem a Deus. Então, eles vão nos engodar, nos levando a perder ou nos afastar ou comprometer nossos bons costumes. Levando-nos a nos levar pelos engodos do mundo e afastar dos nossos lábios o sim e o não. Por que eu não coloquei aqui o sim, sim, não, não? Eu botei o sim, afastar dos nossos lábios sim e o não. Porque em ocasiões oportunas e necessárias, você vai ter que falar sim. É o que o texto de Mateus está falando. Em outras ocasiões, você vai ter que utilizar o não. O texto não está falando que você tem que falar sempre sim. E nem contudo o texto está falando que você tem que falar sempre não. O que o texto está falando é que você tem que saber e temperar a sua mente como você vai se comportar. Tem ocasiões que tem o sim, tem ocasiões que você vai usar o não. Então, é as ocasiões que vão forjar isso. Eu coloquei aqui Tiago capítulo 5, versículo 12. A falsidade na fala pode trazer condenação. Seguindo, falta pouco. Deus vai levar em conta todas as palavras que saírem dos nossos lábios. Mateus capítulo 12, versículo 36. Então, devemos evitar jurar, mentir ou qualquer procedimento que nos faça filiar ao maligno. João capítulo 8, versículo 44. Agora ficou sério. O Deus dos céus abomina testemunha. O Deus do céu abomina testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Você lê o texto todo, eu só estou citando Provérbio capítulo 6, versículos 16 e 19. Mas você leia 16 ao 19. Eu citei a primeira parte, Deus abomina, que está no versículo 16, e o versículo 19 eu escrevi aqui por completo. Pois bem, quem age todo o tempo em falsidade mantém o que já está no seu coração. Provérbio capítulo 6, versículo 14. Então você já começa a leitura do 14 em vez de começar no 16. Vamos para a nossa conclusão. Mas antes de estar na conclusão, eu quero... eu vou ler a conclusão e logo após eu vou ler os versículos extras que surgiram aqui mediante a nossa conversa. Conclusão. Eu não posso dizer que jurar é pecado, pois o próprio Deus também jurou. Eu coloquei aqui só essa referência, que é Gênesis capítulo 22, versículo 16 e Hebreus 6, 13, que é a mesma referência. O Hebreus está citando Gênesis. Okay? O problema está na intenção do coração maligno do homem. É Gênesis capítulo 6, versículo 5, que o coração do homem já é maligno. Então, a gente tem que preencher com as coisas de Deus para que ele não seja maligno. O meu amigo e irmão Tiago tentou nos ajudar desse modo. Abre-se aspas. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4, versículo de número 15. Então Tiago ele falou, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então ele tentou amenizar, resolver o problema, mas ainda tem uma dificuldade que a gente pode encontrar. Tudo isso por não sabermos o amanhã, capítulo 4, versículo 14. O problema é usar essa fala para apoiar uma mentira, ou seja, o camarada também já tem certeza e sabe que ele não vai estar em tal local. Mas ele usa o se Deus quiser, porque ele conhece a Bíblia, para falar, para não se responsabilizar.
O texto de Mateus capítulo 5, versículo 37, é um texto responsável. Sim, sim e não, não. Então eu posso dizer, se Deus quiser, porque eu não conheço amanhã, versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Mas, contudo, isso não tira a responsabilidade da minha fala. Eu não posso querer, eu intencionei no meu coração e não ir, só para não desagradar a Cicrano ou a Bertano, eu falo, se Deus quiser eu vou. E quando chega para ir, eu não vou e falo, mas se eu não fui é porque Deus não quis. Não, é mentira sua, você é mentiroso. Porque você já tinha a intenção de não ir. Então tem que se evitar isso. Então, a nossa fala realmente tem que ser sim, sim, não, não. Pode-se usar, se Deus quiser, com certeza se pode, porque está escrito aqui. Contudo, o que vale é a intenção do coração. Eu quero ocupar mais alguns minutos, bem rápido com você, citando alguns versículos aqui. Eu vou ler 3 versículos bem rápido que eu não coloquei na minha anotação. Primeiro está em Salmo de número... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Salmo de número 91, versículo 4. Ele cobrirá com as suas penas, debaixo dos seus a sua verdade é escudo e broquel. Quero só esse tema aqui. Verdade é escudo e broquel. João capítulo 8, versículo 32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar com você. Eu não quero citar a passagem errada porque eu quero que você anote direitinho. E tem tem cristão que estuda na internet, mas ele não averigua se as citações que estão sendo faladas estão corretas. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Então, é o conhecimento da verdade que vai libertar o nosso coração das mentiras, dos engodos de Satanás. É isso que vai libertar. Por isso que a gente tem que preencher o nosso coração com a palavra de Deus. Eu vou para Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, o que se deve guardar é proteger, evitar que não entre. E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Ou seja, o nosso coração é o elemento mais importante que nós temos, nós devemos guardar e preservar, principalmente quando ele está sendo o depósito da palavra de Deus. Então guarde o teu coração. Vamos para o nosso último versículo, Filipenses capítulo 4. Então, você e eu devemos preencher a nossa mente, nosso coração, para evitarmos que Satanás venha ocupar a nossa mente e nosso coração e fazer que as mentiras dele venham serem pronunciadas através dos nossos lábios. Porque nossa boca é santa, foi santificada pelo Espírito do Senhor. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 8, e eu termino a minha fala aqui, ok? Vamos aproveitar que a gente conseguiu comentar o assunto, citando todos os versículos que eu coloquei por referência e num tempo agradável. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, presta atenção, tudo que é o que? Verdadeiro, tudo que é o que? Honesto, tudo que é o que? Justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo em Filipenses está ensinando e cobrando, ou seja, ocupa a mente de vocês com aquilo que é de Deus, com as coisas que são de Deus, aquilo que louve a Deus, aquilo que agrade a Deus. Faça isso. Versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Amado, pense em coisas boas. Peça a Deus para ocupar a sua vida. Peça a Deus para ocupar o seu coração. E eu posso dizer para você, com certeza, sua vida não será mais a mesma. Porque o Espírito Santo que habita em você há de te ajudar a evitar as mentiras, as mazelas do mundo, as palavras negativas, porque ele mora em você
você é a habitação do Espírito Santo. Eu falei que ia terminar com Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Mas me veio esse versículo na cabeça, eu vou citar isso aqui e a gente vai orar. Pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima. Ocupa sua mente com as coisas de Deus e pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Fazendo isto, você vai expressar palavras honestas. Tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensar. Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma excelente escola dominical na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Peço a tua bênção, a capacidade do Espírito Santo sobre a mente desse professor, dessa professora e deste aluno que estará ouvindo este vídeo e acompanhando esse material. Que ele possa, dentro da sabedoria que o Espírito Santo lhe conceder, acrescentar conteúdo, interpretação, porque eu sei muito bem que dentro do tempo que tenho a gente não pode aprofundar e também até mesmo não teríamos capacidade para isso. O teu Espírito há de iluminar o coração dos teus servos para que eles possam acrescentar muito mais e assim trazer uma aula agradável e confortável que vai beneficiar os seus alunos e é assim mesmo. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, meu irmão, que Deus te abençoe e tenha uma excelente escola dominical, um excelente domingo na paz do Senhor. E quero dizer para você, mamãe, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar e sustentar a sua vida na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.